Por mais tentador que pareça, alcançar o sucesso instantâneo e virar uma sensação da noite para o dia é um caminho arriscado. De uma hora para outra, você pode acabar recebendo tudo que sempre sonhou, mas num piscar de olhos, tudo pode ir por água abaixo. E o hip hop já nos deu inúmeros exemplos de artistas de um hit só, deixando bem claro os perigos desse tipo de ascensão meteórica. Lloyd Banks, considerado por muitos um dos MCs mais talentosos do rap e o rei não oficial das punchlines, como ele mesmo se auto-intitula, PLK, ou seja, Punchline King, foi o mais aclamado por muitos dos fãs da G-Unit e até mesmo por quem não era muito fã do grupo. No entanto, para alguns, ele acabou virando o exemplo clássico de um artista que perdeu o ritmo. Conhecido como o segundo nome mais forte da G-Unit e de longe o letrista mais técnico do grupo, Banks mostrava todos os sinais de que seria uma superestrela. Seu destaque no álbum Beg for Mercy da G-Unit deixou isso evidente. Hey yo, 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 Raps. Ei yo, eu sou Estilo Livre Biggs, minhas redes sociais estão logo abaixo, assim como as redes sociais do Ei yo Raps. Inscreva-se no canal, deixe seu like, comenta qual sua faixa, mixtape ou álbum favorito do Lloyd Banks e vamos pro vídeo. Em 2004, com o lançamento de seu álbum solo de estreia, The Hunger for More, ele alcançou o status de artista de platina, seguindo a trilha de sucesso de 50 Cent. Só que, conforme os anos foram passando, o próprio título do álbum acabou soando quase como uma ironia. Já passaram-se 20 anos desde seu lançamento, e aquele ainda é visto como o ápice da sua carreira, um nível que Banks nunca conseguiu igualar. Ao invés de superar a si mesmo, Lloyd Banks viu sua presença no hip hop começar a enfraquecer. Depois do que era para ser seu segundo álbum, The Big Withdrawal, vazou na internet, ele se viu tentando juntar os cacos. Quando finalmente lançou Rotten Apple, em 2006, que foi oficialmente seu segundo álbum, ele ainda vendeu 600 mil cópias, mas tanto o impacto quanto o reconhecimento ficaram longe do que ele tinha alcançado com o The Hunger for More. Quando The Hunger for More 2 saiu, em 2010, o peso cultural do nome Lloyd Banks já tinha diminuído bastante, apesar do single Be My Benson Bentley, com participação de Juelz Santana, ter tido uma grande repercussão no cenário, alavancando tanto seu nome quanto o de Juelz Santana, que também não tinha a mesma relevância que tinha no início dos anos 2000. E eu tenho um vídeo completo falando sobre como Juelz Santana poderia ter sido muito maior em sua carreira. Mas voltando para o Lloyd Banks, os elogios que ele recebeu nos anos seguintes muitas vezes soavam mais como um lembrete amargo do que ele poderia ter sido. No começo da década passada, Kanye West, que já tinha trabalhado com Banks, incluindo a faixa Christian Dior Denim Flow, uma joia subestimada da série Good Friday, chegou a chamá-lo de o MC mais subestimado do top 5. E para Banks, esse reconhecimento foi motivo de orgulho. I was in the studio. And somebody hit me with that and told me that, you know, what he said as far as the top 5 thing. And I mean, it's just, for me hearing that, it's just like, damn, you know what I'm saying? Like, because I got, you know, the utmost respect for what he does as an artist. So. Banks is my favorite rapper, and he Kanye West's favorite rapper, top 5, that all up. Isso foi dito apenas um mês antes do lançamento de The Hunger for More 2. E isso deu aos fãs uma nova esperança de que Banks cumpriria toda aquela promessa que mostrou no início da carreira. Afinal, para um homem que foi baleado 2 vezes, apenas alguns meses antes da sua ascensão, contratempos não eram nenhuma novidade. I was hurt pretty bad, you know what I mean? Like the best we said, if I would have got there a couple minutes later, I could have, you know, died from blood loss, you know what I mean? But I felt like it wasn't over for me, you know what I mean? Like, that's why I kept saying, like, man, just stitch my shit up, let me go, you know what I mean? We about to go on tour. Mesmo recebendo esse reconhecimento de um cara que na época era indiscutivelmente o número 1 do rap, Lloyd Banks continuou sua queda. E os motivos para isso são muitos. Primeiro, tinha a sombra constante da G-Unit. Por mais que fosse amplamente elogiado pelas suas habilidades no microfone, a posição de Banks dentro do rap sempre foi meio apagada, já que ele era visto como o segundo homem atrás de 50 Cent. Enquanto outros membros do grupo, como Young Buck e Tony Yayo, brigavam por atenção, o fato da G-Unit funcionar sempre como uma unidade acabou prejudicando a identidade solo de Banks.
Comercialmente, ele acabou se misturando ao grupo, quando na verdade deveria estar se destacando. Por conta disso, muitos dos veículos de mídia e até os fãs mais casuais passaram a olhar para ele apenas como mais um soldado de 50 Cent, e não como um artista que tinha um talento próprio, com um potencial que ainda não tinha sido totalmente explorado. Chegou num ponto em que, numa entrevista com Fat Man Scoop, DMX discordou da ideia de que Banks era um dos melhores letristas da cena. O motivo era que DMX tinha confundido Banks com ninguém menos que Tony Yayo. Ghostface, Biggie, Slick Rick, KRS, Lloyd Banks, Big L, Eminem, DMX, Drake. Lloyd Banks? Huh? Lloyd Banks, of course! The illest lines ever! Quote 4 bars. Impress me with 4 bars is. Come on, X. Come on, I can't even 4 bars. Yo, it shouldn't be hard. 4 bars. 4 bars. No, fuck it. Give me two. Mais tarde, DMX esclareceu a situação e deu os devidos créditos a Banks, mas isso só reforçou a percepção geral de que, ao longo do tempo, o lugar de Lloyd Banks na história do hip hop tinha sido meio que distorcida. Tendo feito parte do exército da G-Unit desde os primeiros dias, Banks não só viveu à sombra de 50 Cent, como também acabou virando a linha de defesa seguinte, sempre que 50 se metia em alguma treta lírica. Um exemplo claro foi quando Banks se envolveu numa das batalhas mais notórias, travando uma guerra de rimas contra The Game, em várias faixas diss, defendendo a G-Unit ao invés de focar em sua própria carreira. Curiosamente, em entrevistas posteriores, The Game chegou a dizer que, na real, nunca houve uma treta de verdade entre eles. E olhando em retrospecto, os dois até eram dos que tinham mais proximidade dentro do grupo. Banks is still like one of my favorite MCs. Like we used to go bar for bar in the studio on who was gonna get the second verse. So I fuck with Banks. I hated the fuck out of Yayo, but I mean I'm 40 now. It's like damn near. So it ain't there's no animosity with him either. Não importava o quão alto eles estivessem no auge de Beg for Mercy. O desgaste de 50 Cent como um empresário duro e sem desculpas deixou claro que, se ele não visse um retorno significativo de seus investimentos, não hesitaria em deixar isso claro. E ao longo dos anos, Banks foi gradualmente rejeitado e deixado de lado pelo seu antigo chefe de gravadora. Embora o grupo original da G-Unit tenha se reunido brevemente entre 2014 e 2015, 50 Cent já tinha deixado claro que havia desistido da carreira de Banks desde 2012. Em entrevista ao Funk Master Flex, 50 Cent disse: "Chega um momento em que os artistas precisam desenvolver a si mesmos e suas próprias coisas. Ele chegou a esse ponto. Você trabalha para mim, mas eu estou trabalhando para você." Esse é o conceito que vem enrolando durante toda a carreira deles. Para alguns, isso foi visto como certo. Para outros, como uma exposição de seu amigo de longa data. Em seu livro de 2020, Hustle Harder, Hustle Smarter, 50 Cent reforçou ainda mais as críticas a Banks. Na obra, ele faz uma ampla análise crítica do antigo grupo G-Unit e aponta que o principal motivo para o potencial desperdiçado de Lloyd Banks foi a sua falta de proatividade. Banks estava mais confortável ficando na sua varanda e observando o mundo de lá. Ele queria que as coisas viessem até ele, em vez de sair para conquistá-las por conta própria. Não estou aqui para assassinar o caráter dele. O cara tem a tatuagem Preguiçoso Lloyd no braço. Ele literalmente carrega sua preguiça à mostra. Para mim, uma solução seria mudar a forma como ele se relaciona com a cultura. Por isso, anos atrás, eu disse para Banks gravar um vídeo da sua vida e postar no YouTube. Talvez algo que ele diga ou faça acenda uma faísca, viralize e aí ele volte a ter destaque. Na época, Lloyd Banks recusou-se a reconhecer as palavras de 50, mas é possível que, quando você é um mestre das palavras tão refinado e dedica tanto tempo ao ofício, as outras coisas possam parecer secundárias. Quanto à ideia de que ele não estava tão disposto a se adaptar, é importante lembrar que Banks já havia demonstrado irritação com o estado atual do hip hop. Quando questionado sobre a data de lançamento da sua mixtape Cold Corner 3, em um show em 2015 no BB King's em Nova York, Lloyd Banks disse: "Vocês estão esperando a parte 3, certo? É isso que eu vou fazer. Estou pensando em lançar, e quando eu lançar, vocês vão pagar por isso. Vai ter pré-venda rolando por aí. Se eu não ficar satisfeito com os números que receber, simplesmente não vai sair. É assim tão simples. Estou tão frustrado com o hip hop de agora." De fato, esse projeto só foi chegar em 2020. Irritado com os novos parâmetros do jogo,
Banks usou os anos que se seguiram ao Hunger for More 2 de 2010 para voltar com força às mixtapes. E, embora isso tenha lhe rendido a adoração dos fãs mais antigos, o único problema é que quando você começa sua carreira no mercado comercial e faz um grande barulho, voltar para o underground pode acabar parecendo uma queda, em vez de ser visto como seu lugar de origem. E por mais que isso seja um problema na percepção externa, quando o próprio artista começa a internalizar essa visão, vira um problema real. Por volta de 2019, a questão da preguiça de Banks parecia estar causando estragos até dentro do seu próprio círculo. Em resposta ao pedido de um fã por mais um álbum, Banks declarou via Twitter: "Vamos ser realistas, ninguém tá mais olhando para mim." Horrorizados com a ideia de que alguém tão talentoso quanto Banks pudesse querer abandonar o jogo, isso deu início a uma campanha de apoio vinda da base de fãs e também de outros artistas, como Joe Budden, que tentaram convencer Lloyd Banks a não se afastar do rap. Let's be real. Ain't nobody checking for Banks anymore. He's right. Shut up. You just said you're surprised more people didn't hop on what he said. You know why they didn't? Because nobody checking for Banks. Rappers need a more dramatic exit, like I just said for Nick. No, it's that... And Banks is another one that deserves a better exit than that. No caso de alguns dos seus antigos rivais como Rick Ross, sua ausência do jogo e as perspectivas cada vez menores tornaram o momento perfeito para zombarem dele. Banks, you still got some money? Show us what you living like. If you ain't got no money, I'll give you $5,000 for the Banks name. Came up with a dope title, Lloyd Banks Next LP or EP, Victim of Circumstance. Lloyd Banks simplesmente respondeu dizendo que jamais faria parte do circo. Mesmo recusando-se a entrar nas provocações de Rick Ross, de certa forma, esses acontecimentos pareceram reacender sua motivação. Depois de passar um bom tempo afastado dos holofotes, Banks encontrou seu caminho de volta ao rap, com o apoio do coletivo Griselda e com o projeto Cold Corner 3. O que poucos imaginavam é que essa volta prepararia o terreno para o lançamento de seu quarto álbum de estúdio, The Course of the Inevitable. Nesse trabalho, Banks não apenas reafirmou todo o seu talento, como também conseguiu fazer o público e a mídia voltarem a falar sobre ele. Vários outros artistas fizeram questão de elogiar o trabalho de Banks e mostrar apoio. Poucos dias depois do lançamento, o álbum já contava com declarações públicas de admiração de nomes como Travis Scott, Busta Rhymes, J. Cole, Raekwon, Conway the Machine, entre outros. Foi uma situação rara, onde o rapper pôde receber suas flores enquanto ainda estava presente para sentir o impacto. O álbum The Course of Inevitable alcançou cerca de 12 mil cópias vendidas na primeira semana, com a ajuda de pacotes especiais de merchandising. Mesmo que esses números fossem modestos se comparados com seus antigos sucessos, o fato de estar trabalhando de forma independente significou que Banks ficou com boa parte do lucro direto. Sem grandes campanhas de marketing, confiando apenas na força do boca a boca, ele conseguiu esse resultado à sua maneira. Na faixa Stranger Things, Banks ainda aproveitou para rebater as críticas de 50 Cent, que o acusava de não ter levado a sua carreira a sério por pura falta de esforço. Por um breve período, o álbum alcançou o topo das paradas do iTunes. Então, em 2021, Banks lançou The Course of the Inevitable 2. Essa continuação manteve o clima introspectivo, maduro e cheio de rimas afiadas que os fãs esperavam dele. No álbum, Lloyd Banks traz aquela combinação clássica de flow certeiro e letras que falam sobre sua trajetória, desafios, conquistas e visão de mundo, tudo com uma produção de alta qualidade, que mistura batidas mais tradicionais do rap com sonoridades contemporâneas. E reforça o posicionamento de Banks como um dos rappers mais consistentes da cena, mostrando que, mesmo após muitos anos de carreira e altos e baixos, ele ainda tem muito a dizer e a entregar. O álbum recebeu bastante atenção da crítica e dos fãs, elogiando principalmente a autenticidade de Banks e a capacidade dele de se manter relevante sem abrir mão da essência que o consagrou no início da carreira. E em 2023, a terceira parte dessa série foi lançada. O álbum trouxe participações de artistas renomados como Method Man, Cormega, 38 Special, Vado, Dave East e Tony Yale. A recepção crítica foi positiva, com muitos destacando a profundidade emocional e a consistência de Banks.
No entanto, alguns críticos apontaram que a voz monocórdica de Banks pode ser um desafio para os novos ouvintes, embora os fãs de longa data apreciem sua entrega característica. Em resumo, The Course of the Inevitable Tree, Piece of My Pain solidifica Lloyd Banks como um dos principais letristas do hip hop, oferecendo uma obra que combina técnica, emoção e autenticidade. Com faixas ao lado de Meek Mill, Gucci Mane e Lil Durk ainda guardadas para lançamentos futuros, Banks sugeriu que o melhor ainda está por vir. Ao redescobrir sua fome e se recusar a se apegar às glórias passadas ou à mão duvidosa que lhe foi dada, Lloyd Banks se colocou na melhor posição possível para um retorno digno de Hall da Fama. E se as participações no álbum e o apoio recebido forem indicativos, ele tem toda a cultura ao seu lado. Assim, quase 2 décadas após seu álbum de estreia, Lloyd Banks tem a chance de reinventar seu legado, transformando-o de uma história de potencial desperdiçado para uma longa jornada de volta à terra prometida do gênero. Obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e até o próximo Ayo!